Olá, ter bons nomes na vida, como santo, graça, paz, honesto e muito mais outros nomes, isso pode fazer com que a pessoa seja boa e bem-sucedida na vida, seja uma pessoa sortuda. E ter maus nomes como castigo, azarias e muito mais outros nomes com significados infelizes. Isso pode fazer com que a pessoa se torne má, ou seja, má ou mal-sucedida, seja uma pessoa azarenta na vida. Então, esse é o assunto que eu te trago no episódio de hoje. Então, meu amigo, seja bem-vindo à série Sorte e Azar da página Tudo Sobre Tudo. Neste episódio de hoje, eu irei aprofundar sobre esse assunto, até que ponto os nomes podem influenciar na nossa vida. Se as pessoas atribuírem-nos nomes com significados infelizes, isso pode fazer com que a gente se torne maus. E imagine se já somos maus e as pessoas nos dêem bons nomes. Isso pode fazer com que a gente deixemos de ser maus e passamos a ter bom comportamento. O caráter da pessoa tem a ver com o significado do nome. E o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto? Se formos a investigar na Bíblia, a que conclusão nós iremos chegar sobre esse assunto? Então seja bem-vindo a esse passatempo. Eu sou Fernando Manuel. Para responder primeiro essa questão, eu diria o seguinte: um nome pode influenciar na vida de alguém? Sim, pode. Mas depende das situações. Como que eu digo isso? É o seguinte, meu amigo. Se deixarmos à parte Deus e seguirmos a outras doutrinas satânicas, claro que isso poderá ser possível. Basta se esse nome for atribuído baseando-nos numa outra entidade. Fazermos um certo ritual satânico, invocarmos outras divindades, fazermos certas cerimônias na atribuição desse nome. Claro que isso poderá até ser possível. Porque nós devemos saber que nesse mundo temos muita coisa ruim. Então é possível a gente atribuir o nome a alguém e esse nome ter um mau significado e a pessoa passar a ter resultado e consequência do significado daquele nome. Isso é possível, desde que nós deixemos Deus do lado e sigamos ao diabo Satanás. Mas se a gente seguir a Deus, isso não será possível. Nem mesmo se formos a ver um nosso vizinho, um amigo que está a se dar bem na vida, nós levarmos o nome dele, atribuirmos nosso filho, isso não vai fazer com que o nosso filho também seja bem sucedido na vida. Simplesmente assim. Por exemplo, Antônio está a se dar bem na vida, é muito respeitoso, é muito educado, bem educado. Então eu gostei do comportamento dele, quero levar o comportamento dele por no meu filho. Quero levar o nome dele por no meu filho, para que o meu filho tenha aquele comportamento. Simples assim. Você atribui ao seu filho o nome Antônio, porque há um Antônio que é bem comportado. Você vai se inspirar no nome daquele que você acha que é bem comportado, na esperança de que o seu filho também tenha aquele comportamento. Mas infelizmente isso não vai acontecer. O seu filho não vai ter aquele comportamento que aquele Antônio tem, só porque você se inspirou no nome daquele comportado. Isso não vai funcionar assim. Vai funcionar se você for a invocar certas entidades, qualquer cerimônia, qualquer ritual que você for a fazer satânico. Isso talvez poderá funcionar, mas em Deus ou na vida real, simplesmente assim só pela sua palavra, isso não vai funcionar. Há casos que a gente atribui também nomes a nossos filhos, baseando-nos nos nossos parentes que já se foram, nos nossos avós e bisavós. Há vezes que sim, acontece que o nosso filho acaba tendo o comportamento daquele nosso avô ou daquele nosso tio que já se foi. Porque nós
atribuímos esse nome para o nosso filho e o nosso filho acaba tendo aquele comportamento. Mas é isso que eu digo, desde que você atribui esse nome acreditando de que esse meu filho terá que ter o comportamento ou vida daquele na qual nós se inspiramos no nome que nós demos. Claro, isso pode até acontecer, porque desde que você deixa do lado a Deus e acaba acreditando em outras coisas, logo você está dando poder ao diabo Satanás para atuar. Isso poderá ser possível, porque você deve se lembrar que o diabo Satanás não é alguém que espera você fazer coisa para ele poder se meter na sua vida. Não espera você cometer um erro ou atrair a ele para ele poder entrar na sua vida, não. Deus é que precisa você lhe chamar e abrir a porta para entrar. O diabo Satanás não. Ele é invasor, ele entra na sua vida e faz o que pode fazer. Então, por que as pessoas boas acabam tendo comportamento errado? Ou pessoas com bons nomes, ou com nomes com bom significado. Um nome que tem significado de paz, um significado de boa pessoa, sorridente, mas acaba tendo uma vida muito diferente do significado do seu nome. Por que isso acontece? É exatamente isso que estou a dizer. Isso tem a ver com a educação que a pessoa tem, com aquilo que a própria pessoa escolhe na vida, porque devo lembrar de que a pessoa não nasce mal educado, não nasce mal, a pessoa acaba se tornando mal. Então isso não é porque a pessoa tem um nome com mau significado, por isso a pessoa acabou se tornar mal, não é porque o nome que ele foi atribuído baseou-se numa outra pessoa, uma pessoa que tinha mau comportamento, por isso acabou adotando mau comportamento também. Não. Isso tem a ver com a própria pessoa. Porque a pessoa pode nascer boa, pode ter um nome qualquer, sim, mas se ele tiver uma educação que não é muito boa, a pessoa sim pode até acabar tornar-se mal, devido àquela educação que ele teve. Mas não é a educação que conta muitas das vezes. Conta também a influência de amigos e o ambiente que a pessoa cresce. Pode fazer com que a pessoa seja má. Seguindo o comportamento de seus amigos ou de algumas pessoas da zona, pode fazer com que a pessoa se torne má. Mas não só. É possível uma pessoa ver alguém com um mau comportamento, um amigo, e não lhe seguir. Isso é muito normal. Porque, por exemplo, no vício, quem fuma não é porque está sendo obrigado a fumar, porque gostou de aprender esse vício. Mesmo que seu amigo fume, se você não quiser fumar, você pode até não fumar. Isso também é possível. Então, qual é o motivo principal para que a pessoa se torne má? O motivo principal para que a pessoa se torne má é exatamente fazer escolhas, bem dizer, desculpe, fazer escolhas que favoreçam o diabo Satanás. Porque em qualquer situação em que nós estivermos, sempre temos duas opções. Se alguém te provocou, você tem duas opções: ou enfrentar a pessoa ou deixar passar. Se alguém te ofendeu, sempre tem duas opções: ou responder à pessoa ou manter-se calado. Toda situação você sempre tem duas respostas. Essas duas respostas representam também duas entidades, Deus e Satanás. No momento em que você deixa passar a situação, você está dando credibilidade a Deus. Mas no momento em que você decide enfrentar a pessoa, você está dando poder ao diabo Satanás. Você está abrindo as portas para que o diabo Satanás passe a governar na sua vida. Você está dando mais chance ao diabo Satanás. Então o que acontece? Quanto mais você toma essas decisões que favorecem ao diabo Satanás, você acaba criando um vício no seu próprio coração. Qualquer situação, você decide sempre essas respostas que favorecem ao diabo Satanás, respostas que não traz paz, mas sim são respostas que enfrentam a situação diretamente, não deixa passar, não há perdão. Você favorece ao diabo Satanás e aquilo vai acabar sendo um hábito na sua vida. Logo você vai se tornando mal.
Pequena coisa que acontece, você não tem como deixar passar. Você decide enfrentar a situação, vai acabando se tornar mau dessa maneira, você sem perceber. E desde que você não decida mudar as suas respostas em cada situação, mudar para ir na pacificação, ir na paz, e decidir sempre enfrentar a pessoa, você vai saindo de um bom caminho que você era, vai entrando mesmo no mau caminho para sempre, você vai acabar se tornando mau para sempre. Até chegar o momento em que você vai deixando de dar essas decisões erradas, seu coração vai decidir em ignorar certas coisas, você vai acabando de deixar também de ser mau, vai acabar de ser boa pessoa. É assim como acontece na vida. Então, depois de nós vermos que a pessoa não se torna má só porque tem um nome com mau significado, a pessoa não se torna má porque tem influência de amigos errados, a pessoa não se torna má porque tem pouca educação ou tem uma educação muito errada, não. A pessoa se torna má muito mais devido às suas próprias escolhas. A educação contribui sim, a influência de amigos contribui sim, mas as suas próprias escolhas, quando a pessoa não exercita por si mesma, qualquer situação que aconteça, tens que tentar exercitar. Eu vou querer experimentar, deixar a situação sem enfrentar a situação. Vou experimentar me fazer de que sou bruto, ignorando a situação. Então a pessoa te provoca e você simplesmente ignora. Se você não for a fazer isso, praticamente você, cada vez que você vai enfrentando a pessoa, você vai se tornando mal, até você ser mal na sociedade. Isso é que faz muitas das vezes que a pessoa seja mal, não é nome. Então nós, baseando-nos na Bíblia, nós podemos ver alguns exemplos, exemplos que podemos concluir que não tem exatamente a ver com o significado do nome que vai fazer com que a pessoa seja boa ou má. Na Bíblia nós podemos ver que tiveram alguns personagens com bons nomes, mas com maus comportamentos. E tiveram outros que tiveram maus nomes com bom comportamento. E tiveram outros personagens que tiveram bons nomes com bom comportamento. Maus nomes com mau comportamento. É sempre assim. Não é o nome que conta. Podemos ver uns dos exemplos de bons nomes e maus comportamentos. Temos Joel, Abias e Zedequias. Os filhos do profeta Samuel chamavam-se Joel, que significa Jeová é Deus, e Abias, que significa Jeová é Pai. No entanto, não andaram nos caminhos do seu pai, e se inclinaram em avareza, aceitaram o suborno e perverteram-se o direito. Isso podemos ver no 1 Salmo 8, 1 até 3. O nome Zedequias significa Jeová é justo, ou justiça de Jeová, mas embora possua bom significado, encontramos na Bíblia um personagem com esse nome Zedequias, sim, que era falso profeta, e o pior, ele se uniu aos profetas de Baal, e esbofeteou o profeta Micaias, homem de Deus. Nós podemos ver no 1 Reis 22, 11 até lá em diante. Também tivemos Absalão, Judas, Alexandre e Tobias. Absalão significa pai da paz. Todavia mandou assassinar Amon, seu irmão. Você está vendo? O significado do nome Judas, por exemplo, significa louvado, seja Deus, ou louvor de Deus. Mas mesmo assim Judas traiu Jesus Cristo. Quando os personagens Alexandre, cujo nome quer dizer Alexandre, defensor ou professor dos homens, o protetor dos homens. Mas Paulo diz que causou muito mal. Causou a Paulo muitos males, esses personagens. Então, nós podemos concluir que não é exatamente ter bom nome que vai ser o sinônimo de ter bom caráter, não. Temos aqui maus nomes, mas com bons comportamentos. Temos Paulo, Apolo e seus companheiros. Paulo, por exemplo, significa pequeno. Não obstante, foi o maior dos apóstolos, um baluarte da fé e o maior expoente de pensamento cristão. Foi ele quem lançou as bases doutrinárias da igreja, difundiu o evangelho em quase todo o mundo,
conhecido da sua época. Apolo, apesar do seu nome ser um nome de um deus mitológico, que significa destruidor, mas foi poderoso nas escrituras, ganhador e edificador de almas, e tido como um grande homem de Deus, ao lado de Paulo e Pedro. Também tivemos esses Hermes, que é nome de um deus mitológico, Herodião, nome derivado de Herodes, que significa dragão em fogo. Tivemos esse Ninfa, tivemos Ninfa, não obstante possuir o nome de uma deusa de mitologia grega, mas tinha uma igreja em sua própria casa, mas tinha um nome de uma deusa pagã, sim, mas tinha uma igreja na sua própria casa. Temos Narciso, o nome de um deus mitológico, amante de sua própria beleza, mas mesmo assim foi uma boa pessoa, foram companheiros de Paulo. Já podemos ter essa conclusão que não é o nome. O problema não está no significado do seu nome. O problema está naquilo que você acredita, naquilo que você escolhe dia após dia. Em cada situação. Sempre que você escolher enfrentar cada coisa, se você escolher maus caminhos, más decisões, você sempre vai escolhendo decisões que vai favorecer a diabo Satanás. Sendo assim, você vai acabando ser seguidor e discípulo de Satanás. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa má na vida. Se você é boa pessoa, mesmo que as pessoas te deem nomes maus, te mude seu nome para nomes maus, nomes errados. Isso não vai fazer com que você exatamente deixe de ser boa pessoa e torne-se a ser má pessoa. Não. Se você é boa pessoa, mesmo que as pessoas mudem seu nome para mau nome, ou te deem um outro nome, te atribuam um outro nome com significado errado, isso não vai fazer com que você mude o seu caráter. Tivemos um exemplo na Bíblia de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel foi um grande homem, como o meu irmão bem sabe, mas mesmo assim ele foi mudado seu nome, foi dado um outro nome, um nome pagão, sim, mas mesmo assim não fez com que ele perdesse a sua fé em Cristo. Não fez com que ele tivesse um mau comportamento. Ele sempre continuou firme. Daniel, Deus é meu juiz, mas foi dado o nome de Beltesazar, que Bel protege o rei. Bel já é um deus pagão. Temos Ananias, Jeová é gracioso, mas foi atribuído o nome de Sadraque, amigo do rei. Temos Misael, quem é o que Deus é. O significado de Misael, mas foi dado o nome de Meseque, quem é como Aku, o deus da lua. Temos Azarias, Jeová é auxílio, o socorro, mas foi dado o nome de Abednego, servo de Nego ou Nebo, são deuses da antiguidade. Mas mesmo assim, com seus nomes mudados, não fizeram com que eles mudassem também de comportamento. Isso não fez com que a mudança de nome logo resultasse na mudança de comportamento ou que eles perdessem a fé em Cristo, não. Eles continuaram a ser bons homens de Deus, firmes, com toda a fé completa, não alterou quase nada. Então, se as pessoas estão te dando nomes errados, nomes infelizes, pare de se preocupar, porque não é um nome que vai influenciar na sua vida, é aquilo que você acredita. E ainda temos no livro de Apocalipse 2:17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esses nossos nomes são nomes daqui, para as pessoas poderem nos identificar ou nos diferenciar de uma pessoa para outra pessoa. Senão não teria como a gente se
se identificar. Então, é só um nome para a gente se identificar, que esse é fulano, esse é fulano. Esses nomes ficam por aqui, lá na eternidade, numa nova vida, nós teremos outros nomes. Deus vai nos dar outros nomes e só aquele que vai ser dado é que vai saber que de hoje em diante meu nome vai ser esse. Deus é que vai saber essas coisas. Então, se o seu nome tem mau significado, não se preocupe não. Fique relaxado, porque isso não vai afetar na sua vida. Porque 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, então descanse, meu irmão. Mesmo hoje, se você for investigar seu nome no Google, ver que seu nome tem um significado infeliz, um significado desagradável, pare de se bater cabeça. Não pense em mudar seu nome por causa disso. Não vai ser isso que vai fazer com que você se torne mal ou tenha azares na vida, não? Por isso, fique relaxado. E mesmo você pesquisar seu nome, ver que seu nome tem um bom significado. A tradução de um nome é um resultado, ou seu nome tem uma tradução que te agrada, com um bom significado. Não pare de ainda se esforçar em ser boa pessoa, só porque meu nome tem bom significado, não. Só o fato de teu nome ter um bom significado, simplesmente isso, não vai fazer com que você seja boa pessoa. Ainda vai precisar que você se esforce em ser boa pessoa. Então, para hoje é tudo, eu fico por aqui. Ainda teremos muito mais vídeos. Temos muitas séries de vídeos que ainda estamos a gravar vídeos. E essa nova série também de sorte e azar. Nos próximos vídeos ainda estaremos a falar sobre sorte e azar nessa série, mas num outro episódio, baseando-nos num outro assunto. Então, para hoje é tudo, eu fico por aqui, que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até a próxima. Você, quero desmanchar esta brincar com faca. Isso é faca, isso, isso é faca. Ele não faz isso, não faz fazer isso. isso, não. Espera só. Você explica lá, explica lá. Sabe o quê? Meu